tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, diretores, trabalhadores da Câmara, hoje todos presentes, nossos suplentes de vereador, Renato, João também, do Conselho Tutelar, Jorge Rolfo também, muitos presentes, né, sempre batalhador pelos corpos de bombeiros, por outras entidades do município, hoje também especialmente a todos os moradores do Morro do Chico, que nos privilegiam hoje com a sua presença. E ao iniciar nossos trabalhos, coloco em discussão a ata da sessão ordinária dia 27 de outubro de 2015. Então, a ata está em discussão. Colocamos ela em votação. Quem é a favor permanece como está. Quem é contra que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Imediatamente, peço ao secretário do vereador que proceda a leitura dos itens que compõem essa sessão ordinária. Projeto de Lei Legislativo número 10 de 2015 regulamenta os limites de espaçamento das plantações de florestas exóticas nas divisas de propriedade, inclusive em relação à distância das mesmas com as vias públicas e locais de cruzamento de rede de energia elétrica. Projeto de Lei Legislativo número 11 de 2015 concede denominação de Rua Tarcísio Kunkel à via municipal. Projeto de Lei número 126 de 2015 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária e de Amparo Social de Bom Princípio e da outras providências. Projeto de Lei número 127 de 2015 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2015. Projeto de Lei número 128 de 2015 altera a Lei Municipal 2218 de 2014 e dá outras providências. Projeto de Lei número 129 de 2015 autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de cooperação com o município de Farroupilha e dá outras providências. Obrigado, vereador Rodrigo. Então, antes de nós passarmos a votar a pauta do dia, eu vou passar a presidência para o vice-presidente Vevinha. Boa noite, presidente e colegas assistentes. Eu passo a tribuna ao colega vereador Roque. De novo, uma boa noite a todos. Boa tarde, meio boa noite. Hoje, me prontifiquei a usar a tribuna para falar um pouquinho dos nossos legislativos, das prefeituras, do Estado e do Brasil, tudo que bate um pouco em cima disso. Nós vemos muitos meios de comunicação, né, assim, usarem meio como bode expiatório os legislativos, né, com bastante força. E muitas vezes nós pensamos que nos legislativos podem acontecer grandes corrupções sem a conivência do Executivo. Hoje nós temos claro que os legislativos no máximo comportam 6% do orçamento. No nosso caso, em Bom Princípio, é que não chegamos a 3%, né, do orçamento. Então, muitas vezes também pode ser um desvio de foco, né? Porque quase sempre, quando alguém, o executivo, alguém é acusado, mesmo dentro do legislativo, quem tem a energia para responsabilizar é o legislativo. Então, nós sabemos que muitas vezes tirar a força dele a nível geral, dos meios de comunicação, internamente, né? Tipo um Tom e Jerry,
também faz parte da jogada. Mas certamente tirar a energia dos legislativos com esse foco deixa nós um pouco mais fraco e muito injustamente, né? Porque certamente quando nós vimos os grandes casos de corrupção, né, eles são sempre nas licitações, tem sempre, porque o legislativo não pode mover despesa nenhuma. Ele pode no máximo pagar a despesa da casa. E essa é hoje totalmente 100% transparente, também aqui em Bom Princípio, né? Sai um balancete mensal de todas as despesas e receitas, seus saldos também. Mas o que me leva a isso também não é só a questão de defender o legislativo, também esta casa aqui é muito inovadora. Ela recebe por parte de todos os nossos vereadores muitas sugestões de inovações para que realmente a sociedade seja participante, ela consiga se apossar de todas as informações que partem dele, né? O cidadão é o maior acionista, né, do poder público. Então, se ele financia nas empresas, quem financia a empresa, o dono, ele quer saber tudo o que acontece, né? E assim também é o direito do povo. Então, as leis aprovadas estão nessa direção. Só que nós não temos muito total aceno nisso ainda, né? E certamente quando nós olhamos as reformas administrativas que diz assim o professor Luiz Roque Clery, né, que o governo eletrônico, ele fecha todas as portas da malandragem. Porque o momento que você tem todos os cidadãos do país cadastrados no seu CPF, as empresas, quando entra dinheiro e sai dinheiro, e vai sempre entrar, os países estrangeiros, os países fiscais estão se fechando, porque eles também viram a Suíça, por exemplo, hoje, ela viu que sempre atrás do dinheiro enviado vinha um malandro. E vinha um que deturpava aquela nação, contagiava negativamente aquela nação. Porque ele não precisava trabalhar, ele gozava de tudo. Era um cidadão que vinha de um outro país, né? Então, a partir disso, eles assinaram um acordo que até em 2016, eles são ainda faixa preta em transparência, quer dizer que não muito transparente. Em 2018, eles vão ser cinza já. Então, por isso que se iniciou um grande processo de transparência. E dentro do nosso país também, quando um CPF e um CNPJ vai movimentar alguma coisa fora do comum, vai acender uma luz vermelha no controle eletrônico, né? Daí sempre nós imaginamos nossos jovens, que hoje são totalmente informatizados. Então, eles não vão conduzir muito, por exemplo, o orçamento monetário, eles não vão discutir muito na boca isso, eles vão olhar os placares, né? Mas tanto nisso, tanto naquilo, quanto é que outro município faz, como é que, né? Então diz que a sociedade avança só por esses comparativos, porque antigamente quando alguém colhia um saco de feijão numa certa área e outro colhia 10, o que se fazia? Automaticamente mas o que tu fez? Que tipo de adubo tu botou? Qual é a terra que tu plantou? E também nas Olimpíadas as Olimpíadas gregas que o mundo inventou, eles chamavam os mais fortes, daí combatiam, né? Mas eles combatiam para defender o Estado, para saber quem defendia com melhores características o Estado. E nós vamos ter Olimpíadas eletrônicas, onde você vai dizer, mas quem está melhor? Como é que é o IDEP? O município feliz vai ganhar na educação analfabetismo zero. Sim, mas veja só, isso é um teste subjetivo, o IDEP, né? Porque é uma avaliação que as crianças respondem, e na gestão financeira, né? Não é política, né? Nós temos totalmente matemática, né? Então veja só, se nós pudéssemos comparar com municípios semelhantes, certamente os melhores resultados nós iríamos importar, mas hoje nós não temos essa partilha ainda, né? Daí como exemplo disso, eu só queria, assim, uma pequena coisa que vai acontecer muito no setor público é a formação, o treinamento. Sem dúvida, por exemplo, o setor privado, ele tem o seu preço, sua qualidade. O setor público, o dinheiro vem e ele é gasto. Não importa se é gasto bem, por isso que nós temos municípios com muito dinheiro, com má qualidade de vida. Nós temos muito grandes municípios assim, muito numerosos, e outros com pouco dinheiro, ótima qualidade de vida, e avança, todo mundo trabalha, o cidadão está bem,
Então, essa diferença, por exemplo, no setor privado não vingaria, mas no setor público, como o dinheiro vem igual, às vezes ele é gasto, simplesmente gasto, sem saber a qualidade do gasto, né? Eu trouxe em cima disso, né, um filósofo sempre diz, né, que a principal coordenada importante deixada pelo mundo clássico, ele fala do Sócrates e do Sêneca, é que pela sabedoria usar a estatística, conseguiremos colocar cada coisa em seu justo lugar, na escala de valores, sem nos deixar atropelar pela manipulação da mídia. Então são pequenos detalhes que certamente aqui já são um pouquinho foco na escola fundamental. Nós temos políticos da manhã, nós temos educação financeira e fiscal. Então nós já observamos municípios caminhar nessa direção. E para concluir ligeiramente, mas é um pequeno comentário, para nós nos colocarmos na situação como legisladores, como nós somos, para que nossas proposições possam ser mais ouvidas no Executivo, as modernizações. Então, muitas vezes também, nós somos criticados por nos formarmos um pouco, né, por buscarmos subsídios para que a centralização do dinheiro em Brasília possa se terminar, né, porque às vezes o dinheiro está tudo lá. E aí sim, mas quem decide sobre esse dinheiro é muito politicamente ainda. Ele devia ser tecnicamente, mas olha só como o tamanho de uma nação e a força que eles exercem, né? Eu quero só dizer assim que eu comprei um livro, né? Foi indicado pela UX, que fala de gestão pública. Então hoje eu quero, não foi financiado pela Câmara, isso foi uma aquisição particular minha, né? Porque eu achei um capítulo muito interessante, o capítulo 6. Então eu escrevi dentro, o Wellington vai olhar o nome, né? Porque tem um nome dentro de cada um na primeira folha. Então, vou entregar um para cada um, mas como simbologia também, porque eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa aproveitam todos os tipos de informações que tem a respeito da gestão pública. Porque certamente os vereadores dessa casa estão muito imbuídos em fazer o melhor serviço, render de melhor forma os recursos públicos. Entende? Então nós, os vereadores, muitas vezes subsidiam na população, o que a população nos traz. Então até temos um trabalho indicado que talvez o Executivo assuma, né? Não é muito fácil de mudar um plano de governo, porque é uma coisa que vem de fora do Legislativo, e o plano de governo tem um certo seguir, tem a cabeça dos que fizeram, e também para não descontrolar, não desgovernar, não pode ouvir qualquer coisa. Mas nós sugerimos, né, no Executivo, que cada cidadão possa, através do seu telefone, do seu computador, informar coisas públicas. Um bueiro, uma lâmpada, e outras necessidades públicas que tenham que ser feitas. E elas sejam, que também tenha uma central, alguém que não usa o computador ainda, que tenha um menino aqui que mande para o sistema. E esse sistema encaminha, não, isso aqui é da educação, isso aqui é da saúde, isso aqui é das obras, sabe, do gabinete do prefeito, que isso vá para o seu lugar, sem achar o secretário, e que também essa pessoa receba retorno. Até quando, se vai ser feito, não vai ser feito, ou se a sugestão ficou arquivada, que o município não faz isso ainda, ou se isso foi um pedido particular, não foi comunitário. Então nós chamamos este portal da cidadania e da ouvidoria. Então são pequenas coisas que certamente nós, população, vamos tirar nossa ansiedade, vamos poder participar, inclusive economizando muitos custos para a gestão pública. Porque certamente, muitas vezes tem uma lâmpada para trocar na Piedade, alguém pediu, tem de noite uma festa. E em seguida alguém telefona na Bela Vista. Não, sim, mas vai lá na Bela Vista. Mas logo de tardezinha tem mais alguém, um pouquinho antes, né, mais alguém na Colômbia. Então vejam só, não tem as informações centralizadas num sistema. Então o que o Luiz Roque Clearing defende nessa direção é que você tenha, eu tenho hoje 6 lâmpadas para trocar no Bonfim. Eu sei qual é os pontos, qual é os lugares, está tudo no sistema lá. Então esse seria o governo eletrônico. E aí eu agradeço a atenção de todos e colocamos sempre à disposição também dessa casa,
para todos os assuntos sejam que os vereadores estão muito atentos em vocês e querem muita participação de toda a sociedade de Bom Princípio. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu passo a presidência ao colega. Obrigado, vereador Rodrigo. Peço ao senhor secretário de novo, vereador Rodrigo, que proceda a leitura do enunciado e a justificativa do projeto de lei legislativo número 010 de 2015. Projeto de lei legislativo número 10 de 2015, de 27 de outubro de 2015. Regulamenta os limites de espaçamento das plantações de florestas exóticas nas divisas de propriedade, inclusive em relação à distância das mesmas com as vias públicas e locais de cruzamento de rede de energia elétrica. Senhor Presidente, colegas vereadores, com este projeto de lei, tenho a intenção de delimitar a distância do plantio de árvores de grande porte entre vizinhos divisa, já que ainda não existe no nosso município uma lei que trate desse assunto. Além do que, esta vem sendo uma cobrança da população, principalmente agricultores, cujas áreas tornam-se improdutivas em razão da sombra provocada por estas árvores de grande porte. No mesmo sentido, no que diz respeito à rede de energia elétrica, também não existe lei que delimite o plantio destas árvores, sendo que estas, em dias de tempestade ou vento forte, frequentemente acabam danificando a rede e fazendo com que as famílias permaneçam por diversos dias sem fornecimento de energia, considerando que muitos não respeitam limite algum, fazendo o plantio destas muito próximas ou abaixo das redes, sendo estas questões já exaustivamente debatidas no Conselho de Agricultura, do qual faço parte. Assim sendo, solicito o apoio de todos para a aprovação deste pleito, já que com a aprovação desse projeto serão solucionados tais problemas que tanto prejudicam a população. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio, 27 de outubro de 2015. Adriano Artos, vereador. Emenda ao projeto de lei legislativo número 10 de 2015. Por iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura, estão sendo feitas propostas de emenda ao projeto de lei número 10 de 2015, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Outras espécies de grande porte, 4 metros. Parágrafo 1º. As árvores já existentes, independente do tamanho e espécie, localizadas nas áreas de proibição, tais como em cruzamentos de redes de energia elétrica e em vias públicas, quando causarem risco de queda, terão prazo de 180 dias para serem retiradas. Artigo 2º, parágrafo único. O município fica autorizado a retirar todas as árvores que estão plantadas dentro do recuo estabelecido neste artigo, localizadas na faixa contígua da via pública. Os demais itens do projeto de lei legislativo número 10 de 2015 seguem inalterados. Daniel Martini Gostler, presidente da comissão. Inácio Vilibaldo Weber, vereador. Adriano Artos, vereador. Obrigado, Rodrigo. Então, o projeto está em discussão. Vereador Adriano Artos. Senhor presidente, colegas, assistentes, boa noite. O projeto que foi encaminhado na última sessão, já me justifiquei e coloquei a situação, que é uma demanda que já vem de vários anos, muitas vezes já comentado na reunião do Conselho da Agricultura, e como na prefeitura, no município não existe uma lei que determine um espaço, um limite do plantio de árvores de grande porte. Como diz aqui na justificativa, muitas vezes essas árvores, um eucalipto, são plantadas embaixo da rede de luz. E com isso a gente regulamenta e tem uma lei hoje delimitando o espaçamento. E gostaria também da aprovação dos colegas que também fossem a favor desse projeto. Seria isso. Obrigado, vereador Adriano. Eu, João Guilherme Westenfelder. Boa noite, presidente, colegas, assistentes, vereadores suplentes, demais pessoas aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Quero só rapidamente parabenizar o vereador Adriano, pela iniciativa. Isso, de fato, é um projeto que poderia ter sido instituído ao longo de muitos anos,
e não sei por que motivo, talvez passou despercebido por nós também, vereadores já existentes de outros mandatos, mas parabenizar o vereador pela iniciativa. Ele foi inteligente, ele se amparou lá na lei, por isso encontrou apoio na casa e certamente o apoio da população que espera por esse projeto. Também parabenizar o executivo por não burocratizar a situação, porque foi muito rápido. O vereador apresentou a proposta, eu não tive nem tempo de assinar, pensei que não fosse tão rápido, porque normalmente leva um período de estudo por parte do executivo, mas o executivo, sabendo já do problema existente, foi muito rápido, muito ágil, sabia que o projeto estava bem elaborado. Parabenizar o vereador, e certamente esse projeto será aprovado e será muito importante daqui para frente. Certamente vai ser respeitado esses limites que realmente uma hora nós temos que impor. Isso só melhora o trabalho de todas as entidades que dependem dessas situações, e depois de instalar a situação é difícil corrigir. Parabenizar o vereador pela atitude e também pela clareza que você trouxe esse projeto para cá. Por isso, certamente, ele teve todo esse apoio e foi tão rápido. Obrigado. Obrigado, vereador Weichenfelder. Alguém para... Colocamos ele então em votação. Quem é a favor permanece como está. Quem é contra, que se levante. Então o projeto foi aprovado por unanimidade. Então peço ao vereador Rodrigo Ledor, secretário, que proceda à leitura denunciada a justificativa do projeto de lei legislativo número 11 de 2015. Projeto de lei legislativo número 11 de 2015, de 4 de novembro de 2015, concede denominação de Rua Tarcísio Kunkel à via municipal. Senhor presidente, colegas vereadores, a história de vida é justificativa mais do que plausível para a apresentação desse projeto de lei. Tarcísio Kunkel foi um batalhador, pai de família e, por meio de suas atitudes e exemplos, foi um líder importante na comunidade do Morro Tico-Tico. A unanimidade das assinaturas entre os moradores da rua, aquecendo a proposição da denominação da via como Rua Tarcísio Kunkel, é mostra do bem-querer de sua vizinhança, tratando-se esta de homenagem mais do que justa a este filho adotivo de bom princípio. Assim sendo, peço aos colegas a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio, 4 de novembro de 2015. Júnior Selba, vereador. Histórico de Tarcísio Kunkel. Nasceu aos 17 dias do mês de maio de 1963, na linha Amadeu Norte, município de Campina das Missões, segundo filho do casal José Kunkel e Erna Kunkel. Teve 3 irmãos, Mário, Rubi e Lúcio, e uma irmã, Dulce Maria. Na infância, frequentou a Escola Municipal Santa Isabel até a 4ª série e depois a 5ª e 6ª séries do ensino fundamental na Escola João 23, de Campina das Missões. Após isso, seguiu trabalhando na propriedade de seu pai. Na juventude, era sempre aquele que liderava as brincadeiras, os encontros com os amigos, para farear ou jogar baralho. Era sempre ativo e gostava muito de participar das programações que as entidades ofereciam, onde também sempre era o destaque da turma. No grupo de jovens era a liderança certa e contestava as coisas que, a seu ver, não agradavam à maioria do grupo. Com voz ativa, ajudava a organizar as programações do grupo, constituídas de torneios de futebol e pênaltis, piqueniques, festas, bailes e reuniões dançantes. No futebol sempre fora o destaque do time, tanto que foi considerado um dos melhores ponteiros direitos que Campina das Missões já viu em razão da sua agilidade e talento. Aprendeu as lidas da agricultura com seus pais, pois era o que ficava em casa com eles enquanto os irmãos estudavam. Foi ele quem ajudou o pai a transformar a agricultura tradicional em mecanizada. Desde jovem sempre gostou de trabalhar com máquinas agrícolas, que na época eram novidades no interior. Era o tratorista da família, tendo aprendido rapidamente a fazer todos os serviços com o trator Brasitalia, adquirido pelo pai, inclusive prestando serviços a tios e vizinhos,
sem importar-se com a hora e o tempo trabalhado. Mais tarde descobriu que não era isso que ele queria para a sua vida. Começou a operar uma automotriz com muita facilidade, assim como dirigir caminhões, sua grande paixão. Seu primeiro emprego no ofício de caminhoneiro foi na cooperativa 8 de Maio, onde conheceu sua amada Terezinha Krever. Passado um tempo de namoro, resolveram unir-se em matrimônio no dia 31 de outubro de 1986 e formar sua família, construindo uma casa modesta na propriedade de seu pai. Algum tempo depois, nasceu o primeiro filho do casal, de nome Joacir, no mesmo dia do nascimento do pai, motivo de orgulho e muita alegria. Trabalhando na dureza do cultivo da terra, que não lhe dava bom retorno financeiro, mudou-se para Porto Alegre em busca de uma vida melhor, a fim de trabalhar em uma madeireira juntamente com seu cunhado, onde aprendeu facilmente a conhecer as ruas da cidade grande, na lida de motorista, fazendo entregas em toda a capital. Foram tempos em que Tarcísio empenhava-se de corpo e alma, embora não tenha persistido por muito tempo, tendo ido morar em Mororeuter, onde trabalhou como motorista em uma fábrica de calçadas. Tempos depois retornou à sua terra natal, a comunidade de Amadeu Norte, onde arrendou propriedade rural para trabalhar aos finais de semana, enquanto trabalhava como motorista de caminhão no comércio local nos dias de semana, algo que repetiu por muitos anos. Neste interim, nasceu seu outro filho, Diego. Diferente do irmão mais velho, Joacir, que era tranquilo, pacífico, Diego era o que mais puxava para o pai e os cunhados, tendo aprendido e gostado das lidas do pai, seguindo seu trabalho com o caminhão. Após o retorno de seu irmão Lúcio da Suíça, Tarcísio resolveu vender-lhe sua propriedade e retornar para Mororeuter, onde permaneceu por muitos anos trabalhando como motorista, até receber boa proposta para a venda do terreno e da casa para seu cunhado. Assim, em maio de 1998, veio com a família para viver em Bom Princípio. 2 anos depois, conseguiu realizar o sonho da casa própria e foi então morar no bairro do Morro Tico-Tico, onde decidiu investir e fixar residência. Na comunidade, pela qual sempre teve o carinho especial de ajudar a lutar para que ali as pessoas tivessem condições dignas e humanas para viver melhor. Não mediu esforços para criar um grupo para jogar bola, confraternizar e reunir amigos e conhecidos de vários municípios que foram berço de acolhimento de pessoas que vieram das mais diversas regiões, mas principalmente da região noroeste do Rio Grande do Sul. Era um líder e batalhador, que reunia o grupo e ia até as autoridades locais para conseguir as melhorias, sendo muito estimado pelos prefeitos e vereadores do município, tendo muitas vezes sido convidado para concorrer para vereador, mas achava que ainda não era a hora. Assim, criou o Grupo Amigo das Missões, que se reunia informalmente desde 2001, embora tenha se formalizado em 26 de maio de 2011, sendo eleito o primeiro presidente da associação. Tinha relações muito boas com alguns políticos, com os quais conseguiu espaço para construir seu local de esporte e lazer. O grupo orgulha-se e admirava seu jeito de batalhar e conquistar as coisas. Foi numa das suas gestões como presidente do Grupo Amigo das Missões que conquistaram a quadra poliesportiva para ter um espaço adequado para o grupo se reunir para suas diversões, receber visitantes e realizar seu esporte preferido, que era o futebol. Com muita capacidade de dialogar, conseguiu junto ao prefeito municipal da época, senhor Nestor Saibel, e o vice-prefeito Vasco Brand, o comprometimento para análise de uma área para ser doada, fato consumado no ano de 2014, quando o atual prefeito Vasco Brand e o vice-prefeito André Steffen, através da Lei Municipal 2137 de 2014, de 3 de junho de 2014, cederam à associação a área do antigo estádio municipal, local que se encontrava abandonado. Muito amigo do deputado federal Elvino Bongás, conseguiu emenda parlamentar para construir um pavilhão de esportes que foi inaugurado em 8 de dezembro de 2013, com a presença de equipes de vários municípios, como Campina das Missões, Dois Irmãos, Teutônia e Bom Princípio. Teve orgulho de poder realizar a inauguração deste espaço, recebendo autoridades importantes, entre elas os prefeitos e vice Vasco Brand e André Steffen, o deputado Elvino Bongás e o ex-governador Olívio Dutra. Mas também na inauguração fizeram-se presentes muitos representantes de sua comunidade de origem,
onde num clima de muita alegria reuniram-se os amigos daquela região, em especial os de sua terra natal. Na comunidade católica sempre colaborou trabalhando voluntariamente. Atuava como churrasqueiro, garçom, festeiro e recentemente foi escolhido para fazer parte da comissão pró-construção da Capela São José Operário. Foi ele, com seu caminhão, que descarregou a primeira carga de pedras no local da futura capela, motivo pelo qual muito se orgulhava. Tinha vários motivos para se orgulhar. Sua família era a base de tudo, pois onde estava era acompanhado da esposa Terezinha. Era colorado apaixonado, motivo de muitas apostas e cervejadas. Era muito benquisto pelos vizinhos e moradores do bairro, e a prova disso é que 100%, ou seja, a totalidade dos moradores da rua, assinou e aprovou que esta fosse denominada com seu nome. Tarcísio Kunkel faleceu em 17 de julho de 2015, aos 52 anos, deixando a esposa Terezinha, os filhos Joacir e Diego, noras Lisete e Cândida, e os netos Cauã e Ana Clara. Deixou também um legado e certamente marcas e exemplos a serem seguidos, como sua persistência, autoestima e boa vontade em prol da comunidade. Que Tarcísio Kunkel seja o nome certo e ideal para esta rua, assim homenageando o primeiro migrante, tendo a honra de ter seu nome perpetuado. Bom Princípio, 4 de novembro de 2015. Obrigado, vereador Rodrigo. Colocamos o projeto em discussão. Vereador Júnior Selba. Boa noite, presidente, colegas e assistentes. Eu acredito que esse projeto não deixa de ser um marco para Bom Princípio, por ser o primeiro imigrante com o nome de uma rua registrada. Eu acho que é muito importante para os moradores de lá nós registrar essa rua e depois cobrar do executivo também, que nós vereadores, para que dê a melhoria naquela rua à altura do nome do Tarcísio. Hoje tem empresas naquela rua, né? E sabemos dos méritos dessa pessoa. Sabemos o quanto é difícil hoje ter uma pessoa que puxa à frente das coisas, né? Hoje é muito fácil criticar, muito fácil falar, mas alguém que puxa à frente de uma entidade, que vá atrás, que corre atrás, e tudo isso o Tarcísio Kunkel fez. Os méritos desse projeto também vai muito ao Jair, que correu atrás, né? Jair Herman correu atrás, se empenhou bastante para ter essa rua registrada com o nome do Tarcísio. Então, presidente, nós poderíamos também colocar, se aprovado esse projeto, uma placa na rua já logo, com o nome identificado certinho, né? Então, da minha parte, era isso aí, pediria que os colegas aprovassem o projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Vereador Vivinha. A gente fica feliz quando pode fazer uma mudança de nome de rua de uma pessoa que teve um passado, que nem o Tarcísio teve, que veio batalhando desde pequeno, olha por quantos obstáculos ele passou, e depois a felicidade que ele veio morar no nosso município e continuou a batalhar pelo pessoal que veio de fora. Isso é um orgulho para nós. Tanto ele batalhou por esse campo lá, aquela base, o quanto ele correu atrás, que nem o colega Júnior colocou. Hoje é difícil ter alguém que puxa a frente. Por melhor que você seja, mas sempre tem alguém que sabe criticar, que sabe ofender. Então, realmente, e também parabenizar vocês, moradores da rua, que realmente estão de parabéns também por ter aceito essa mudança de nome, porque vocês vão ter uns pequenos transtornos, mudança de endereços, mas eu acho que isso tudo é muito válido. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vivinha. Vereador Bechenfelder. Mais uma vez, saudar o presidente, os colegas, assistentes, e dar aqui uma pequena contribuição. Conheci também a família, os amigos, conheço esse povo do Morro Tico-Tico, e dizer que a homenagem ao Tarcísio, certamente para nós, é motivo de muito orgulho. Pela sua trajetória, pela sua bela história, certamente deixou um legado muito bonito para os seus familiares, para os seus amigos, uma pessoa diferenciada,
Eu não tive muito contato com o seu Tarcísio, mas tive muitas informações dele, e todas boas, todas positivas, isso é importante, pelo guerreiro missioneiro que ele era, defendia essa tradição, o povo das missões ele acolhia com um sentimento todo especial, a gente sabia disso, e por isso ele certamente é muito merecedor dessa homenagem, né, Rodrigo? Vereador Rodrigo do Muritico, talvez tenha algo a dizer, mas não queria deixar passar essa oportunidade e dizer para vocês que nos orgulha eternizar o nome do falecido Tarcísio como nome dessa estrada, dessa rua. E certamente o presidente, com muito carinho, vai agilizar a placa para nós colocar a placa e fazer os reparos também, que nem o vereador Júnior falou. Deixar essa estrada bonita, em condições, para que ele possa olhar para baixo e agradecer e dizer muito obrigado pela lembrança, porque certamente é eterna. Vereador Júnior, parabéns para ti e também de parabenizar pela clareza do projeto. O projeto veio com os apachos assinados, a gente aqui não tem nenhum problema de votar a favor desse projeto, porque ele é legal. Ele é legal, nós já votamos aqui projetos em outros momentos que tiveram consequências, porque não estavam sendo elaborados direito. Hoje nós temos critério e nos honra sempre aprovar o projeto dessa natureza, e ainda mais em se tratar de um cidadão simples, uma pessoa simples, uma pessoa com a cara de certamente de 90% dos cidadãos de Bom Princípio. Então, parabéns a vocês, e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer em sua memória. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Júnior. Obrigado, vereador Westenfelder. Vereador Rodrigo Ledor. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, nossos assistentes, o pessoal lá que era a Rua Santa Catarina, vai ser a Rua Tarcísio Kunkel. Obrigado pela presença. Só citar assim, né, os colegas estão falando, também não tive tanta convivência com ele como agora nos últimos períodos em que fazíamos juntos parte da comissão da construção da Capela do Muritico, né? A gente sabia da sua alegria de viver, da sua vontade de batalhar, isso sim, né? Já conhecíamos, mas não tínhamos tanto contato conversando, e um baita batalhador, né? Eu acho que de tantos méritos, tantas coisas que a história dele traz, né, deixa mais um legado, que é essa unanimidade dos moradores da rua em considerar esse nome como legal, né? Isso para nós é um marco e um exemplo que nós vereadores podemos usar em outras situações também, né? Que muitas vezes somos colocados numa jogada meio complicada em definir e atender, né? Então é mais um marco que a pessoa, que a vivência, a forma como ele viveu deixa, né? Fazer um reparo só no histórico, aparece que ele foi convidado para fazer parte da comissão e na verdade todos vieram colocar seu nome à disposição, né? Então eu acho que isso é mais algo a favor, né? E não foi só a primeira carga de pedra, agora já os filhos também nos levaram a primeira carga do madeiramento, que foi comprado do pessoal da Capela do Bonfim, que também veio de doação, os filhos seguindo os passos do pai, porque o pai acreditava na causa. Então nosso agradecimento, merecimento por esse projeto, com certeza, por essa pessoa que ele foi, da forma como ele viveu, né? Muito justo, muito alegre por poder contemplar uma pessoa com esse tipo de vivência. No mais, com certeza histórico muito fiel, muito rico. Quem um dia for ver o projeto vai entender porquê da denominação dessa rua. Então, totalmente favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Adriano Artus. Senhor presidente, colegas, assistentes, a gente conheceu, sim, o Tarcísio, e hoje a gente esteve aqui com esse parecer, esse histórico de vida. A gente teve uma aula do que ele foi, do que ele passou, antes dele vir para cá. A gente conhecia o que ele era depois de 98, 99, quando ele veio para cá. Mas o que ele passou antes, todas as dificuldades da família, de morar para lá e para cá, a gente não sabia, eu não tinha esse conhecimento. E daí tu vê ali que ele já era um líder, né? Já liderava a família, liderava a comunidade onde ele morava. E dizer também do Tarcísio a facilidade que ele tinha de... Poxa, ele chegou aqui, ninguém conhecia ele,
e quando via já estava envolvido com uma entidade do futebol, na igreja, isso, aquilo. Ele tinha essa facilidade. Vi também aqui que ele era um baita ponteiro direito. Na época que ele veio para cá, ele não jogava mais tanto. Às vezes no veterano, vi que ele jogava ainda um pouco. Mas quando ele não estava em campo, ele era o técnico do lado. Quando via, eram os filhos jogando, os irmãos e parentes jogando, sempre envolvido com alguma coisa. E essa conquista, esse espaço dos Amigos das Missões, eu acho que grande parte foi ele que correu atrás, que se empenhou. Não digo que tem um grupo sim, mas acho que quem liderou, quem mais foi ele. E foi muito merecida essa homenagem, uma homenagem que fica. Ele não está mais aqui com nós, mas o nome dele está lá, a pessoa dele vai estar sempre lembrada lá no Morro Tico Tico. E dizer que eu sou totalmente a favor desse projeto, que parabenizar o Júnior pela iniciativa, e que seja colocar também a placa lá, não que muitas vezes é aprovado aqui o nome, isso, aquilo, só que não sai do papel, mas que venha lá a placa identificando o nome. E parabéns, quem montou o histórico aqui, a maneira que foi feito, parabenizar a pessoa que fez, a pessoa que foi atrás, coletar assinaturas, dizer que o pessoal aí está de parabéns, que sou a favor ao projeto. Serei esse, presidente. Obrigado, Adriano. Vereador André Kercher. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, Renato Creva, nosso vereador suplente, o João também, Rodrigues, e em especial aos familiares do Tarcísio e a toda a comunidade do Morro Tico Tico. Eu sempre sou muito favorável em eternizar o nome de pessoas, principalmente aquelas pessoas que contribuem para o progresso do nosso município. Então, parabenizar o vereador Júnior, ao Jair, também a todos os moradores da rua, todos os familiares. Com certeza é muito merecida essa homenagem, eu sempre me lembrava dele como uma pessoa sempre sorrindo, alegre, disposta, Então, eu acho que isso é um motivo de orgulho para a família, E parabenizar a família pela essa bela homenagem também. Dizer ao Roque também que a gente providencie logo a plaquinha, que não espere pelo Executivo, mas sim que o Executivo providencie. E eu fui testemunha assim, de algumas coisas que o Tarcísio fez, como a aquisição da área. Nós aprovamos aqui, sempre foi uma batalha na legislatura passada, agora, a gente, na passada, ele já vinha cobrando bastante, e agora a gente teve a honra de tê-lo aqui conosco na sessão para aprovar, Então isso para nós é motivo de orgulho aos Amigos das Missões. E também quando eu trabalhava no cartório, ele registrou, fez o registro da Associação Amigos das Missões. Então eu sei o quanto ele correu, o quanto ele foi atrás, junto com toda a diretoria dos Amigos das Missões. Então assim, não tem nenhuma dúvida que é muito justa essa homenagem, merecida. E o histórico dele de vida já por si já fala, a gente não precisa falar mais nada. Então, parabenizar uma vez ao Júnior, aos familiares, pela merecida homenagem, e que o Executivo agora também dê a merecida atenção à rua de vocês, E obrigado, presidente, a presença de todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador André Kercher. Vereador Daniel Gosler. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, os assistentes. Não tive muito convívio com o Tarcísio também, mas às vezes que a gente se encontrava, não tinha como descrevê-lo, porque sempre estava sorrindo, sempre estava bem, então não tinha nada contra a vida, Ele sempre estava alegre e sempre vivenciando cada momento, Tanto que a própria leitura que o vereador Rodrigo fez da vida dele é o próprio dizer de uma pessoa com liderança nato, um líder nato, não tem o que dizer que não. Ela está sempre presente a todas as atitudes que ele tomou em toda a sua vida para sustentar a sua família, para fazer o bem-estar de todos, Eu, na campanha eleitoral, obviamente, fui na casa dele, pedi voto, sempre me acolheu bem, da família toda. O Diego estava também, mas não estava com o Nenê ainda, E a última vez que eu vi o Tarcísio foi na festa do Morro São Pedro, Daí aconteceu todo o ocorrido logo após, E eu vi ele se iluminando com aquela criança, acho que era o teu filho, Diego? Era o neto, Estava brincando com o neto no colo, enfim, coisa e tal. Então é uma pessoa que merece sim, e não tenho o que dizer, e aqui só fica
esse pouco que eu posso falar dele, mas do que tudo já foi falado desse monte que ele já fez pelas andanças nesse Rio Grande e hospedou-se em Bom Princípio, sendo filho, então, sendo filho legítimo de Bom Princípio, né? Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Daniel. Doutor Ramiro Flá. Senhor presidente e colegas visitantes, nada mais justo o nome da rua para essa pessoa. Eu conhecia de vista desde a gravatória no vizinho lá no Chuco, mas assim, acho que nunca falei com ele. Meu filho até conhecia, conhece os filhos e tal, mas eu não me lembro nem dele, só da foto talvez sim, ter visto e tal, mas tudo bem. Ela é totalmente justa e que bom, o nome dessa rua vai levar o nome dele por muito mais tempo, e não só pela família, pelos parentes, pelos vizinhos e pelo mapa de Bom Município, como ter sido uma pessoa boa e querida. Sempre ela consegue com isto, quem ajuda o outro, sempre, porque o espírito morre depois que não é mais lembrado. Esse aqui vai ser lembrado por muito tempo, com certeza. Obrigado. Obrigado, vereador Ramiro Flá. Vamos passar. A gente era muito amigos do Tarcísio e a gente lembra que ele não cansava de trabalhar e também não cansava de fazer comunidade. Ele via que precisava as pessoas estarem pacificadas para terem qualidade de vida. Eu acho que isso é em função disso, a memória que nós temos tantos lugares no mundo que estão muito bem em todos os sentidos de trabalho, em todos os sentidos, e na verdade as pessoas não convivem. E aí, logicamente, não percebemos uma qualidade de vida, né? E o Tarcísio era, por excelência, isso que Bom Princípio faz através de tantas instituições que fazem um convívio harmonioso entre as pessoas, né? Eu acho que toda a cidade de Bom Princípio hoje está de parabéns por estarmos dando o merecimento ao Tarcísio Kunkel. Então, colocamos o projeto em votação. Quem é a favor, fique como está. Quem é contra, que se levante. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Solicita ao secretário Rodrigo Ledur que proceda a leitura do enunciado e da exposição de motivos do projeto de lei número 126 de 2015. Projeto de lei número 126 de 2015, de 23 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária e de Amparo Social de Bom Princípio e dá outras providências. O presente projeto de lei trata do repasse de subvenção para a Associação Comunitária de Amparo Social de Bom Princípio, Rádio Comunidade, a fim de difundir a informação à comunidade de Bom Princípio, agregar as comunidades e promover as ações de integração em todo o município. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Branco, Prefeito Municipal. Parecer ao projeto de lei número 126 de 2015. Às 18 horas, do dia 9 de novembro de 2015, reuniram-se na sede desta Casa Legislativa os vereadores Daniel Martini Gosler, Inácio Vilibaldo Weber e Adriano Artas, membros desta comissão e presididos pelo primeiro, o assessor jurídico André Eduardo Bonato e Eliton Dornelles Larocque, diretor legislativo, secretariando a reunião, a fim de analisar o projeto de lei número 126 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária de Amparo Social de Bom Princípio e dá outras providências. Realizadas as discussões pertinentes ao projeto de lei em voga e esclarecidas as dúvidas surgidas em face da revogação do Decreto Municipal número 89 de 2015 pelo Decreto Municipal número 101 de 2015, que em seu artigo 1º, inciso 1º, prevê a suspensão da concessão de novas subvenções até o término de 2015, mas no parágrafo 1º do mesmo artigo diz que o dispositivo do item 1 não se aplica a subvenções já concedidas, subvenções de pagamentos mensal, em andamento e com previsão orçamentária, mesmo aquelas que necessitem de renovação após a data citada. Resolve, em vista
da razão para a retirada da pauta do projeto de lei número 126 de 2015 da sessão ordinária de 27 de outubro ter sido o fato do agora revogado Decreto Municipal número 89 de 2015 prever de maneira enfática em seu artigo 1º, inciso 1º, suspender a concessão de novas subvenções até o término de 2015. Esta comissão, por unanimidade, opina pela recondução do projeto de lei à pauta de discussões. É o parecer. Bom Princípio, 9 de novembro de 2015. Daniel Martini Gostler, Inácio Wilibaldo Weber, Adriano Artos, vereadores, André Bonato, assessor jurídico. Obrigado, vereador Rodrigo. Então, colocamos o projeto em discussão. Vereador Adriano Artos. Senhor presidente, colegas, assistentes, a gente estava falando um assunto bom, fácil de falar, agora eu vou debater essa questão dos valores. Na sessão passada a gente recebeu na Câmara um decreto na qual está determinado o repasse de subvenção para qualquer entidade do município, né? Tanto as subvenções dos vereadores foi reduzido de 12 para 8 mil. Lá foi comentado sim, os valores, né, que a gente passa ali é para associações que estão em dia, né, que colégios, creches, isso e aquilo. No decreto dizia que não se deve mais, não tem mais subvenção para associações. E na mesma sessão ele manda um valor de subvenção para a rádio de Bom Princípio. Na mesma sessão. E aí a gente teve cuidado, a gente tratou da questão de botar da maneira que veio não ser votado e esse projeto ir para a comissão. E agora a gente recebe um novo decreto abrindo uma brecha exclusivamente para essa situação, na qual a maneira que está eu não vou concordar. E ele está favorável para ser votado, teve essa questão que não tinha mais repasse para as entidades, e com esse ajuste ele pode ser votado. Mas eu não posso concordar com isso, senhor presidente. E caso ele for a votação, eu vou contra, né? Motivos são óbvios. E quer dizer também assim, a questão não é contra a rádio, a gente não está falando do serviço dela, mas está falando dos valores. Os valores que na minha opinião, é muito dinheiro, são R$ 1.300 por mês, né? E aí fica essa a minha opinião e meu ponto de vista é ser contra o projeto. Obrigado, vereador Adriano Artos. Vereador Júnior Selba. Boa noite, presidente, colegas e assistentes. Eu venho comentando há várias sessões já que nós no país, no estado, no município, a gente não vive um momento tão bom, né? Então é o momento de nós enxugar, é o momento de nós não gastar onde não é necessário mesmo. E a gente já vinha ajudando a associação, apesar de nós ter sido contra nos 2 primeiros anos, com era o meu valor, não sei, 1.300 também, né? E de novo R$ 1.300 por mês. Então acho que nós não podemos fugir da nossa linha, né? Eu acredito que não é um momento para nós ter essas despesas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Vereador Joãozinho Bechenfelder. Mais uma vez saudar o presidente e dizer assim que o trabalho da imprensa é importante e o trabalho da Rádio Comunidade do Vale é um trabalho em conta, ele não é explorado. Eu já fiz esse discurso nas edições passadas, quando nós votamos aqui, e concordo quando o vereador Júnior diz que a posição deles era contrária já nas outras edições, mas nós votamos. E eu continuo, por questão de coerência, por ter votado a favor 2 vezes desse projeto, vou votar a favor de novo. E digo, o trabalho da Rádio Comunidade é importante, é um bom trabalho, e a Prefeitura e a Câmara não usam mais a rádio, depende única e exclusivamente de nós, porque a rádio está à disposição. Ela agenda qualquer ente público do município dentro desse enquadramento, lógico. Além disso, a rádio também, eu não teria a palavra exata, mas eu sou um pouco contra, ela meio que pede muitos apoios também dos vereadores, e muitas vezes
Quando eu presidia a Câmara, hoje muitas vezes eu digo, fala com o presidente da Câmara, então quem sabe o presidente da Câmara, em nome da Câmara de Vereadores, dá ali uma ajuda, faz um patrocínio, porque o vereador já está sangrando demais. O vereador está patrocinando qualquer entidade, qualquer festa, qualquer instituição, se ampara no vereador. E não está errado, está certo também. Então, são diversos motivos, mas por uma questão de coerência, eu votarei a favor do projeto e penso que outras divulgações em outros setores são bem mais caras. Ela presta um relevante trabalho. Então, assim, ó, é a minha opinião, que não é nada pessoal. Eu concordo quando os vereadores dizem que não são favoráveis ao projeto. E quando o vereador Júnior fala da redução da verba dos vereadores, aí eu também não concordo. Mas não por isso eu vou deixar de aprovar esse projeto, mas eu não concordo na redução da verba dos vereadores, que era de R$ 2.500 para R$ 8.000. Enquanto a Câmara é enxuta, a Câmara é econômica, ela gasta só o que realmente é necessário gastar, não tem nenhuma aventura dentro da Câmara. Quando vai a Brasília, vai em função de trabalho, em função de capacitação ou de informação que é necessário, que o vereador Ramiro confirma e falou numa sessão passada. Então tudo isso acontece e desgasta a Câmara, quando muito bem o presidente também fala, tudo isso desgasta. Mas nós temos que defender. E eu sou contra a redução de 12.500, porque não é dinheiro pro vereador. Isso é dinheiro e é uma forma justa que o vereador tem, ele tem esse respaldo para repassar o dinheiro para uma escola, para uma creche, para uma entidade que muitas vezes tem dificuldade de comprar qualquer material. E esse dinheiro vem muito bem, uma verbinha de R$ 1.000 para uma creche, atende uma necessidade momentânea. Então é muito importante. E nós, a Câmara devolve o dinheiro para o Executivo que sobra. Só que a partir dessa limitação aqui, nós não temos mais o que fazer. Então, queria só registrar isso, deixar bem claro, a partir da hora que esse decreto aqui sai aprovado por nós, não adianta chorar. Obrigado. Obrigado, vereador Bechenfelder. Vereador André Kercher. Senhor presidente, nobres colegas, demais assistentes, vou repetir o que eu repeti em todas as votações dos projetos anteriores que me foram encaminhados para esta casa. Eu sou contrário ao projeto, não pelo simples motivo de ser a rádio, não. Eu acho que o vereador João colocou muito bem, a rádio é muito importante, né? Ela presta um serviço social muito grande, muito bom, né? Mas eu venho debatendo algumas questões. Por ser uma rádio comunitária, eu acho que por si só já diz, né? Tem que ser uma rádio comunitária, claro, ela tem suas despesas também. Mas ela está, esse valor de R$ 1.300, né? Na minha opinião, é um pouco elevado, em comparação a outros serviços que a rádio presta, para outras empresas, por exemplo. Empresas fazem propaganda todo dia, gastam R$ 500 por mês. Por que para o município tem que ser mais que o dobro? Quando é dinheiro público, parece que vamos aproveitar, sabe? Essa é o meu ponto de vista. E daí a rádio, ela é... Vou pegar o gancho do colega vereador João. A rádio está sendo paga para cobrir os eventos do município. Agora temos o campeonato municipal, né? O que a rádio faz? Pega patrocínio particulares, né? Então acho que eu não vejo muito sentido, né, em a gente dar um valor tão considerável. Então assim, ó, se baixa, por exemplo, para R$ 800, né? E a rádio então pode pegar seus patrocínios, pode ir atrás, o quanto que conseguir melhor, né? Mas assim, ó, pagar R$ 1.300, ainda a gente, né? Outras pessoas têm que arcar com esse custo também para divulgar notícias do município. Essa é a minha queixa, essa é a minha reivindicação. Que o valor, em comparação a empresas, é maior e ainda há a busca de patrocínios de particulares, né? Mas deixando assim, ó, que a rádio ela presta um serviço social muito grande no município, né? Ela deve ser remunerada. A minha questão não é dizendo que não deve ser remunerada, mas sim o valor
que o município está repassando. Por isso, em cima do decreto que a gente está vendo, que estamos recebendo aqui, que a gente não pode gastar mais, tem que ser todas as despesas saneadas, baixados os custos, né? Inclusive aqui da Câmara, né? Só que para outros fins não se mexe. Então, eu acho um pouco estranho isso, né? E o vereador Adriano colocou muito bem. Na mesma sessão que veio um decreto que proíbe verbas para associações, vem um projeto de uma associação. Sabe? Então, eu acho um pouco complicado isso, né? Mas, para manter nossa coerência, né? Nada contra a rádio, nem as pessoas que a gerenciam e trabalham lá, meu voto é contrário. Obrigado, vereador André Kescher. Vereador Ramiro Flá. Bem, de fato, é muito, mas não é muito. R$1.300 não paga nem a metade do funcionário. Tendo uma entidade destas, é complicado, muito complicado, é difícil. Não sei se não daria para fazer que a prefeitura, quando usasse, ou pagar menos a metade, por exemplo, e pagar, se for mais horas de necessidade, se pagar um aditivo, né? E negociar com isso. E pegar das empresas, né? Empresas que mantenham, que tenham se mantido, concordo sempre, é bom ter. Campeonato municipal, para o time, é muito ruim a transmissão. O pessoal fica em casa, não vai tomar cerveja no campo. É péssimo, tá? É gol contra. Ano passado, Rádio Fris, no final do campeonato, me ligou, tá, e daí disse, Ramiro, Serginho, muito meu amigo e tal. Eu digo, não vou participar nada, não. Para mim pode ficar em casa, eu disse para ele. Não, mas como, vamos ter que, vem muita gente. Digo, mas vem mais se vocês não passar, vem mais gente, porque o pessoal quer olhar o jogo. Assim, vou escutar em casa, pá, beleza, tu vender quanto nossa aí. Pro clube é péssimo, né? Mas tudo bem, vamos de acordo com a correnteza. Não adianta às vezes a gente remer contra a correnteza, porque isso é tempo perdido. Vamos então. Eu acharia que talvez esse ano, talvez se deixasse assim, então e ano que vem, negociar de uma forma diferente, pagar a metade, só para ter, quando a prefeitura precisa da rádio, para ela poder ser usada, entendeu? Não porque tem que fazer licitação, um monte de coisa, né? E se tiver que usar 2, 3 vezes, fazer um adicional, talvez para o que foi usado, as horas e tal, pela rádio, marcar por hora, como se diz, né? Acho assim, então, é ruim. E contra a rádio, que é da comunidade, é ruim. Obrigado. Obrigado, vereador Ramiro. Vereador Rodrigo Ledor. Só para ajudar a esclarecer também, né? Hoje, podem até me corrigir, mas eu sei de 4 programas que semanalmente a prefeitura usa, 4 horários dentro da nossa rádio Comunidade do Vale, né? Ao vivo, que é quartas-feiras de manhã da Emater, que passa informação da agricultura. Quartas-feiras, no horário do meio-dia, fala secretário. Cada semana vai um secretário lá onde fazem perguntas, ele faz seus esclarecimentos da sua pasta. Às sextas-feiras de manhã tem o café da manhã com o prefeito, né, que também tem os esclarecimentos. O Vasco coloca as coisas, é feito o questionário, né, para esclarecer para a sociedade. E sábados, antes do meio-dia, não sei, ali pelas 11 horas, normalmente, o Fábio vai lá para colocar as questões esportivas que estão acontecendo na comunidade. Então, né, citando as coisas fixas, ao menos que eu acompanho, pode ter algum outro horário que eu não sei dizer. Então eu acredito que ao menos se nós pegarmos esses 4 momentos, por se ocupar o instante ao vivo ali, né, e considerando que, com exceção do espaço que o Fábio usa, que é reduzido, normalmente em 5 minutos ele esclareceu tudo, os outros espaços são em torno de 20 minutos, 25, né, uma conversa mais extensa, então ocupa um bom espaço. Eu não vejo esse valor como tão elevado, né? Se a gente for querer passar toda essa informação, por exemplo, num jornal, vai ser muito mais caro, né? Isso para citar exemplo, não é ser contra o jornal, porque eles também precisam e conseguem vender seus espaços, porque merecem, né? Mas então acho que essa forma de falar, de chegar através da rádio, é muito boa. Eu vou ser favorável também, por questão de coerência. Fui outros anos, cobrava aqui que se usasse mais, e algumas coisas já evoluíram, sempre pode se evoluir mais, para ocupar melhor esse valor que é então colocado para a rádio. Acho que já está bom, indo um secretário por semana lá esclarecendo, se a gente escutar, ajuda bastante, né? A gente consegue entender um pouco da caminhada do nosso município. Então, eu sou favorável ao projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo.
Colocamos ele em votação. Eu imagino que também por ocasião de eventos, claro que daí, mas a publicação na rádio também tem aumentado a utilização dos espaços, né? Por ocasião de festas e outros eventos, né? Tem que ser procurado a rádio, e certamente nesses eventos, como teve a festa do Moranguinho e outros, né? Esses espaços normalmente não são cobrados, são dados ao poder público, né? Então, e a gente quase que imagina que o poder público tem também uma certa necessidade de contratar publicidade, para que as pessoas, de repente, nós possamos forçar um pouquinho melhores informações cada vez, que né, o colega Rodrigo falou, aumentou um pouquinho a utilização dos espaços. E talvez ainda seja subutilizado, eu acho que concordo, que nós poderíamos também, pela Câmara de Vereadores, quem sabe, pensar, utilizar mais extensamente os espaços, informando até melhor a sociedade, muitas vezes em contrapartida a tantas coisas que se faz até a desesperança, muitas vezes, dos nossos jovens, o descrédito, né, da parte pública, embora, bom princípio, esteja tão bem segurado nesta área, tão firme, andando em passos tão firmes, né. Então, colocamos ele em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, que se levante. Então, o projeto foi aprovado por 5-3. Agora, peço que o vereador Rodrigo Ledur, seu secretário, proceda à leitura do enunciado e exposição de motivos do projeto de lei número 127 de 2015. Projeto de lei número 127 de 2015, de 5 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2015. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao orçamento municipal de 2015. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas do município para o exercício de 2015, nas diversas rubricas especificadas, para aplicar os recursos provenientes do convênio número 42 de 2015, firmado com a Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, e a fim de executar as ações previstas no plano plurianual nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brando, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Rodrigo. Colocamos o projeto em discussão. Refere-se à abertura de conta de recursos que foram, parece que para a parte de esportes vieram, né? Então, o projeto está em discussão. Colocamos ele em votação. Quem é a favor permanece como está. Quem é contra, que se levante. Então, aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário a leitura, enunciado e exposição de motivos do projeto de lei número 128 de 2015. Projeto de lei número 128 de 2015, de 5 de novembro de 2015. Altera a Lei Municipal 2218 de 2014 e dá outras providências. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao Orçamento Municipal de 2015. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas do município para o exercício de 2015, nas diversas rubricas especificadas, para aplicar os recursos provenientes da receita vinculada 1015 da educação e a fim de executar as ações previstas no plano plurianual, nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brando, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Rodrigo. Também refere-se a abertura de conta para cumprir exigência do Tribunal de Contas. Colocamos o projeto em discussão. Então, em votação. Quem é a favor, quer como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Como último projeto, peço ao senhor Rodrigo Ledur, secretário, que proceda à leitura de enunciado e exposição de motivos do projeto de lei número 129 de 2015. Projeto de lei número 129 de 2015, de 5 de novembro de 2015.
Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de cooperação com o município de Farroupilha e dá outras providências. Esse projeto de lei destina-se a autorizar cooperação com o município de Farroupilha, objetivo de conjunção de esforços entre os partícipes para a viabilização do atendimento médico, ambulatorial e hospitalar a usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, residentes no município de Bom Princípio, integrando e definindo a participação do cooperante na rede regionalizada e hierarquizada das ações e serviços de saúde. As cirurgias compreendidas nesse termo de cooperação, onde haverá dispêndio financeiro, são as eletivas, não urgentes. As de urgência e emergência, não haverá esta cota de cooperação, uma vez que a entrada no hospital se dá através da emergência, onde não terá custo nem para o município, nem para o paciente. Solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Vasco Alexandre Branco, Prefeito Municipal. Emenda ao projeto de lei número 129 de 2015. Por iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura, está sendo feita uma proposta de emenda ao artigo 3º do projeto de lei número 129 de 2015, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O convênio terá validade de 12 meses, podendo ser renovado por iguais períodos a critério dos participantes, até o limite máximo previsto na legislação, mediante nova apreciação da Câmara de Vereadores, finda a validade do convênio. Os demais itens do projeto de lei número 129 de 2015 seguem inalterados. Daniel Martini Gosler, presidente da comissão, Inácio Vilibaldo Weber, vereador, Adriano Artos, vereador. Obrigado, vereador Rodrigo. Então, colocamos o projeto em discussão. O projeto se refere, ele enumera umas 10 folhas de procedimentos, em geral, de cirurgias, para pessoas que não estão no estado de emergência, mas que têm problemas de joelho, de outros nervos, alguma coisa, sofrendo que às vezes demora muito essa marcação de consulta. E as coisas quase sempre se agravam em cima disso. E também a parte legal foi pesquisada. Na verdade, não é o poder público está autorizado a fazer complementação. E certamente é para bom princípio, isto é inovador. Nós temos Montenegro, os municípios que usam o Hospital de Montenegro, todos eles participam em função de determinado número de procedimentos que utilizam a cada mês, são chamados a participar. Então, bom princípio, em Farroupilha, era o único município que não participava desta forma ainda, segundo a informação externa. Então, acho que o vereador Daniel tem umas informações mais pontuais. O vereador Daniel Gosler. Só complementar com as suas palavras, presidente, está bem claro. Esse projeto também ele visa desafogar a pasta traumato da Secretaria da Saúde, que ela, como nós não temos mais uma referência para essas pequenas cirurgias, que a 5ª Coordenadoria do Estado não fornece, então a gente não tem mais aonde encaminhar. Então todos os municípios que são da 5ª Coordenadoria que estão voltados à traumatologia em Farroupilha, eles estão pedindo essa ajuda, um tipo de ajuda, se falar assim, para que consiga trazer os médicos de volta, enfim, toda a estrutura traumatológica no hospital de Farroupilha, para os municípios que pertencem a essa 5ª coordenadoria, que é Caxias do Sul. Nós pertencemos à 5ª, Tupandi pertence à 1ª, então eles vão para Montenegro, no caso. Essa é a diferença. Nós, Feliz, São Medelino, todo mundo é pertencente da 5ª. A essa estrutura traumatológica. Porto Alegre não tem nem Tupandi, que pertence a outra coordenadoria, que deverá ir a Montenegro. Então, Porto Alegre é algo mais complexo, com outras especialidades. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Daniel. Vereador Joãozinho. Caro presidente, colegas, eu não consegui inteirar o projeto dele, é bastante extenso e bastante interessante.
Mas, de repente, uma coisa que intriga, não sei, vereador, qual seria mais ou menos o critério, a cota, mês, de que forma para desafogar essa demanda que deve ser bastante enorme? Será que tem algum critério, como é que funciona, ou será que está para, a partir desse projeto, a partir desse convênio, começar a transportar o povo e resolver o problema? Mas deve ter algum critério, né? É uma cota mês, certamente, para proceder, creio eu, né? Então isso seria uma coisa interessante até para saber como é que funciona o critério, porque nós temos, de fato, na fila de espera, muita gente aguardando a solução desses problemas, que são pequenos, médios e tem problemas graúdos, que através desse convênio aqui, certamente, o povo irá agradecer e vai conseguir resolver boa parte dos problemas de saúde. O povo sem saúde é um povo triste. Nós temos que ver o povo alegre, temos um povo trabalhador, e para isso acontecer tem que ter saúde. Saúde é prioridade, acima de qualquer investimento, a saúde está à frente. Então, eu sou totalmente a favor, certamente a Câmara, os vereadores vão aprovar com louvor esse projeto. Tomara que ele seja bom e certamente é experimental. Os resultados virão, se tiver que fazer ajustes, certamente a administração estará. Obrigado. Obrigado, vereador Schoenfelder. Vereador André Kercher. Senhor presidente, colegas assistentes, boa noite a todos novamente. Eu, o Roque e o Rodrigo tivemos a felicidade de encontrar a secretária Esther quando ela estava fazendo o projeto aqui em cima, junto com o jurídico. Então, pelo que eu entendi, assim, João, isso não é o custo total que o município irá pagar, né? Como o Estado está na situação que se encontra, né? E o hospital lá de Farroupilha não, também, né? Está numa situação, nenhum hospital hoje está com dinheiro sobrando. Então, eles, como nós pertencemos àquela região, né? Nessa especialidade, o município que seria a obrigação do SUS cobrir 100%. Então, o que acontece? O SUS não está autorizando, né? Não está autorizando as pessoas a sofrer as cirurgias, como não é de urgência, né? Pelo estado financeiro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, o que ela disse? Nós temos que ajudar o hospital e ao SUS a fazer essas cirurgias. Então, o que acontece? Não tem limite, né? Isso depende da aprovação do SUS, né? A hora que o SUS liberar, o município tem que pagar os 1.083 para complementar aquilo que o SUS não está repassando para o hospital, porque senão o hospital também não teria condições de fazer a cirurgia, né? Então, foi o que eu entendi, assim, né? Se o SUS autorizar 200 por mês, o município vai ter que pagar as 200 por mês, né? Se autorizar uma, o município vai pagar uma, né? Então, eu acho que mais ou menos foi dessa maneira que eu entendi, né? Então, eu acho importante esse projeto, né? Porque pela situação financeira do nosso estado, o povo não pode pagar. Não compete ao município ajudar a pagar isso aqui. Mas, entre uma conversa do prefeito de Farroupilha e os prefeitos da região, né? Não é esse bom princípio que está fazendo. São todas as regiões, todos os municípios que Farroupilha atende, né? Então, todos os municípios se prontificaram, chegaram a esse valor de 1.083 para poder ajudar, né? Então, parabenizo ao Executivo e a todos os municípios que se prontificaram, né, a espontaneamente ajudar de uma obrigação que não seria deles. Obrigado. Obrigado, André Kercher. Vereador Rodrigo Ledor. Também só partilhar, de repente, né, é uma situação um pouco diferente, mas também nos abre um precedente para pedirmos ajuda dos municípios, que os municípios vêm usar da nossa UPA, por exemplo. Né, ontem também precisei usar, minha filha estava com inflamação na garganta, ainda hoje está com febre em casa, mas chegamos ali, né, lotada, pessoal vindo de todos os lados, né, e hoje quem arca, claro, vem o repasse federal, o repasse estadual e o nosso município, né. Então daqui a pouco nós, sendo, né, cooperadores com o município de Farroupilha, também nos abre um precedente para buscar uma cooperação nesse sentido, aqui no que a gente ajuda a manter para tantas pessoas usufruírem, né. De inúmeros casos, podia citar vários casos aqui, mas não vou usar do tempo, né. Mas de fato a UPA estava lotada ontem à tarde, os mais variados casos, né, pessoas de todos os lados aqui da nossa região vindo usar da saúde, né. Que bom que temos esse lugar, né, mas daqui a pouco abre um precedente nesse sentido também. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Bevinha.
Eu acho que assim, aos poucos estamos chegando naquilo que eu já estou criticando vários anos. A gente sabe que o financeiro está apertando cada dia mais, municipal, estadual, federal, e eu nunca concordei em darmos tudo de graça. Pelo menos eu tinha que pagar taxas. A minha mãe já ganhou muito pelo SUS, em Porto Alegre, várias cirurgias caras. Eu acho que nesse momento, quando tu tem que pegar um leito, quando tu tem que baixar, internar, deveria que ter uma taxa, R$40, R$50. Tu vai na UPA, R$5, R$10. Mas não desviar esse dinheiro. Esse dinheiro tinha que ser aplicado somente na saúde. Porque se nós pudéssemos cobrar, já foi falado várias vezes, R$5 da UPA, quanto dinheiro tu ia arrecadar? No posto de saúde, um curativo, R$1, é pouco, mas acho que todo mundo poderia pagar. Então assim, não adianta nós só falar dos governos, só da corrupção. A gente sabe, se não tivesse tanta corrupção, o país estaria melhor, o Estado, os municípios. Mas só que do outro lado também nós temos que ver, a população cresce cada vez mais. Quantas mais doenças estão aparecendo cada dia? O câncer está tomando conta. Então, automaticamente, isso está ficando dificultando cada dia mais, por causa das inúmeras doenças, dos vários problemas que estão acontecendo. Então, nós ainda vamos chegar no ponto que vai vir uma lei federal, que realmente acho que todo mundo vai ter que começar a ajudar um pouquinho. E de grão em grão a galinha enche o papo. Então, assim, eu acho muito bom esse projeto. Claro que não vai resolver tudo, mas olha as quantas cirurgias caras nós temos. De 20, 30 mil reais, 50 mil reais, 80, 100 próteses, implantes. Quem vai pagar? E quantos problemas tem nesse país? Então, assim, não é só criticar o governo. Eu acho que, assim, tinha que ser uma lei que nós também pudéssemos compartilhar com isso. Que nem sábado eu levei doadores a Porto Alegre, de um amigo meu lá de Taquara, que 5 anos está na fila de espera para fazer uma cirurgia numa hérnia. 5 anos. Ele já foi chamado lá, era para ganhar o leito, chegou lá, não tinha leito. Foi mandado para lá e para cá. Agora, dia 17, é para acontecer. Mas assim, vamos ver se vai acontecer. Quanta gente pode morrer na fila? Então, é uma coisa de se pensar. Obrigado. Obrigado, Alverinha. A gente que mora aqui em Bom Princípio tem, quer dizer, no Vale do Caí, essa região, tem uma excelência na saúde e também o povo é muito produtivo. E às vezes nós enxergamos o Estado, por exemplo, ele deve repassar quanto para o Nordeste do Brasil, para aquelas pessoas mais carentes, em termos de saúde, né? E quanto passa para cá. Então, de repente, esse padrão que existe talvez não possa ser igual para todos. Só que isso é muito difícil com o filho que tem menos condições, tem mais condições de repasses diferentes. No entanto, muitas vezes, as cidades, as regiões mais produtivas, talvez, vão precisar dessa participação que o Vivinha fala do poder público, para ter melhor sistema de saúde. Talvez isso já esteja acontecendo nessa região de fato, né? Então, acho que nós colocamos o projeto em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, que se levante. Então, aprovado por unanimidade. Então, passo de imediato, depois de cumprir a agenda, para as explicações pessoais. Vereador Rodrigo Ledor. Ser bem breve, só citar assim, vereador Vivinha, aqui seu pedido, né, para fazermos a sessão solene, ao senhor Leneu Blaut, assinei, confirmando também meu apoio, para deixar claro. Roque, agradecer o livro que nos deste, com certeza vai ser lido e será proveitoso, né? Toda a informação sempre muito bem-vinda. E eu vou pedir licença, que estou com a filha, como eu já disse, está febril em casa, e o Davi fez as vacinas de 6 meses hoje, então também a tendência é que logo, logo a febre esteja batendo, né? Então, para não deixar a minha esposa em apuros, hoje se faz necessário, peço essa licença, né? Desejo a todos uma boa noite e sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigado, Rodrigo. A licença concedida, Rodrigo. Continua a palavra à disposição. Vereador Vivinha. Eu só quero falar sobre aquele ofício do Lineu Blaut, eu peço apoio dos colegas. Não é somente uma ideia minha, isso é uma ideia que vem de alguns agricultores, já de mais tempo, que realmente pediram que a gente desse essa honra a ele, esse título de cidadão, pelo bem que ele fez para o nosso município. Ele não é
das nossas raízes, mas tantos anos que ele está presente aqui no município, fazendo um belo trabalho para os agricultores. Então eu peço a todos vocês o apoio desse ofício. É isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Bevinha. Trazemos a palavra. Vereador André Kescher. Obrigado, vereador André Kescher. Quero cumprimentar também não citei o vice-presidente do PT, o Laroque, companheiro. Vereador Joãozinho, palavra sua. Mais uma vez cumprimentar o presidente, os colegas, assistentes e parabenizar o Bevinha também pela indicação da honraria e ao Leneu. Acho que o cara que fica 20 anos
num emprego, que não deixa de ser um emprego, não deixa de ser uma empresa, uma prefeitura. Administrar uma prefeitura hoje deve ser bem mais difícil do que administrar qualquer empresa. E ele é merecedor desse título, sim, e eu sou favorável a essa consideração ao Lenel. No mais, presidente, eu sei que essa sessão ainda vai se estender um pouco, eu tenho compromisso, eu ia sair antes, mas como o vereador Rodrigo saiu, pensei em assistir, ficar um pouco ainda aqui, para não esvaziar totalmente as cadeiras. Mas antes de me despedir, eu queria parabenizar mais uma vez, cumprimentar, e vejo com muita alegria vocês, Murtico-Tico, com tanto interesse, vocês de fato acompanharam esse movimento de nomeação de rua, que é importante para vocês, que é importante para o município. Então, assim, parabéns a vocês e voltam aqui, para nós é motivo de satisfação. Enaldece nosso trabalho aqui, nós se fortalecemos com a presença do povo, é muito bom o povo acompanhar o trabalho do seu vereador, também é importante, porque interage, vocês têm uma noção de que essa casa que trata, essa é a casa que trata dos grandes debates do município. Então é extremamente importante o munícipe, o eleitor, também acompanhar de vez em quando o que acontece aqui nas nossas sessões. Então foi uma sessão muito produtiva e a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Vocês podem ter certeza que para nós é uma honra recebê-los aqui e retornam aqui sempre quando quiserem e sempre quando tiverem também algum problema, nos procurem. Nós sempre estamos à disposição, né? Nosso presidente, muito atencioso, e certamente a gente está aí para fazer funcionar esse trabalho, né, presidente? Agradecer a vocês, que tenham todos uma boa noite, agradecer aos vereadores, a contribuição de todos, e eu me retiro, eu tenho compromisso. Obrigado. Obrigado, vereador Joãozinho. Você está com o vereador Júnior Selba. Boa noite, presidente, colegas e assistentes. Referente ao projeto da Adriana, eu não assinei ele porque realmente não me dei conta, Adriana, mas quero te parabenizar para o projeto, realmente é um projeto muito importante para o município. Referente ao projeto da saúde, eu sempre fui da ideia, claro, teria que estudar a possibilidade, se tem como ou não, mas fazer um centro grande com com especialistas num lugar. Hoje a gente tem várias estruturas em Bom Princípio, como postos de saúde. Claro, todo mundo quer ter a saúde, o médico perto de si. Mas se todo mundo pudesse vir até o centro de Bom Princípio e ser focado tudo numa grande estrutura, com várias pessoas profissionais da sua área num só lugar, reduziria o custo e nós teríamos uma abrangência muito maior dentro da saúde. Um exemplo, hoje nós temos o hospital, daí temos aqui o posto, daí já temos ali a UPA, né? Isso são estruturas, isso são pessoas que trabalham, isso é luz, tudo é custos para o município, né? Mas quem sabe pensar isso para o futuro, né? Uma ideia de melhoria. Referente à rua, eu quero agradecer aos colegas e também dizer que o Jair tem uma mão enorme nesse projeto, que quero agradecer ele por ter corrido atrás, feito tudo. E com certeza foi muito merecido. E agora vamos lutar para, quem sabe, ter um calçamento lá o mais breve possível, né? Hoje tem o calçamento comunitário, né, que é um valor bem baixo por morador, né? E a prefeitura entra com a mão de obra, o morador só paga a pedra, bota a mão de obra, pode brita, cano, colocação, é tudo com o município, né? E está acontecendo várias ruas em Santa Terezinha, inclusive está acontecendo algumas, em todo o município, esse calçamento comunitário, que nós aprovamos esse projeto aqui, né, Roque? Então, o Jair puxou a frente do projeto, quem sabe, né, já reunir as famílias lá, fazer umas reuniões e ver o que podemos fazer para pavimentar aquela rua e deixar ela à altura que o Tarcísio merece, né. Referente ao projeto da rádio, eu fui contra, porque os dois primeiros eu também tinha ido contra, eu ia estar fugindo da minha linha, né. Eu acho que nós temos que economizar, que nem o André falou, quando se fala em dinheiro público, é tudo mais caro, tudo sai mais fácil, e em 3 anos agora vão ser R$46.800 para a rádio, né? Então eu teria que botar numa balança, né? E se ano que vem vai fechar em R$60 mil, né? Teria que ver se vale a pena, não vale, né? Então cada um tem um ponto de vista, respeito a opinião dos colegas que foram a favor,
mas eu acho que é um bom valor, né? Daria para se fazer muita coisa dentro do município. E agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Quer dizer, vereador Júnior, troca às vezes. Vereador Ramiro Flá. Bem, eu só queria corrigir um pouco a respeito do salário dos R$1.300 da rádio lá. É que R$1.300 pode alguém achar, não, mas é muito dinheiro. O caso é o seguinte, quem ganha 1.300 mais 100% é imposto, né? Mais 100%, você sabe. Aí custaria 2.600, né? E se é 600, quem ganha 800 mil, para a empresa custa 1.600. 100% em cima são as leis sociais. Então tem que avaliar esse custo, né? Eu queria pedir o Roque enviar notas de pesar para o Otário Ion, né? Otário Ion, lá de Piedade. E dizer o seguinte, eu sempre digo o seguinte, quando a gente perde alguém na vida, a gente diz o seguinte, a nossa vida continua. E aquilo que ficou, digamos, ele com certeza quer que seja assim, que nós sejamos sempre corretos, justos e verdadeiros e puros. Obrigado. Obrigado, vereador Ramiro. O Adriano Artus. Senhor presidente, colegas assistentes, a gente já está meio estendido, passando do horário normal, mas vou ser bem breve em algumas situações aqui que eu vou comentar. A gente vem sendo cobrado um pouco sobre a calçada, da revitalização da calçada em Santa Terezinha. Simplesmente, primeiro era o tempo que não ajudava, agora está parada aquela obra. E é horário de verão, o pessoal costuma caminhar de noite. Não sei porquê, se a parceria com os proprietários das terras não está funcionando, se não tem dinheiro ou porquê. Simplesmente chegou a um ponto lá e não foi mais adiante. É uma situação que eu quero levantar e talvez ter uma resposta sobre a questão. Eu gostaria de agradecer o apoio e a aprovação ao projeto que a gente encaminhou na última sessão já, e a assinatura dos colegas, e a gente quer agora, tomara que o prefeito aceite, né, e coloque ele em exercício o projeto. Bem ligeiro sobre o decreto, de novo, quero a maneira que ele foi colocado, a gente é a favor sim, em redução de custos, isso, aquilo, alguma coisa estava extrapolada, concordo, mas agora mexer no orçamento da Câmara, que o presidente disse que em outras câmaras é 6%, aqui é menos de 3%, e em todos os anos é devolvido dinheiro para o Executivo, e não é pouca coisa, e agora vem mexer nos repasses nas subvenções de cada vereador. A maneira que isso foi colocado na rádio, no jornal, isso, aquilo, dizendo, com tantas reduções vai ser economizado tantos mil reais, né, e colocando ali, cada vereador tinha 12 mil, ele vai passar por 8 mil, né, se cria uma situação de, poxa, os vereadores estavam gastando dinheiro, mas tem pessoas que não participam de entidades, o colégio, isso, aquilo, mas escuta, onde é que vai esse dinheiro que tu repassa, né, essas que é chamada subvenções? Eu fui cobrado, fui argumentado algumas vezes, e aí eu disse, em que lugar teu filho estuda? Olha, ele estuda em Santa Terezinha, no Colégio Santa Terezinha. Poxa, para lá foi muito dinheiro da Câmara, eu sei que quem passou foi o Júnior, eu passei, acho que o Daniel passou também, o Andrezinho passou também, para eles fazerem uma calçada. Dinheiro da Câmara, que cada vereador tem direito para passar. Opa, eu não sabia disso, mas teu filho estuda ali. E eu tenho um filho na creche também. Eu sei também que eu já passei dinheiro para as creches, tanto na Colômbia e em Santa Terezinha, para comprar colchões. Onde a prefeitura não tinha dinheiro, a gente passou dinheiro para a creche. Em Santa Terezinha foi comprada uma geladeira, que aquela estava velha, nem gelava mais as coisas, me pediu uma geladeira, a gente foi lá e ele passou dinheiro que cada vereador tem direito. E agora o prefeito vem mexer nesses valores que não está previsto na Constituição. Né? Dinheiro que volta para a comunidade. E fica a minha indignação, a maneira que isso é colocado, né? As pessoas pensam, poxa vida, o que eles estão fazendo com isso? E eu não posso concordar e não vou ser a favor desse projeto, e já me manifestei na última sessão também, não sendo favorável à maneira que isso é colocado, e quero deixar só essa questão registrada.
Quero agradecer a presença pessoal, os parentes e dos moradores da rua lá, e que venham mais vezes, né? Participar da sessão, às vezes é um pouco, a gente tem que puxar ir lá, isso, aquilo, mas a gente aprende, eu acho que alguma coisa, né? Ver o que cada vereador está fazendo, o trabalho de cada um. Da minha parte é isso. Presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adriano. Vereador Daniel Gosler. Só, presidente, agradecer ao pessoal que com empenho concretizou o nome de uma rua, o nome de Tarcísio no Morro Tico-Tico. Só isso. Boa noite a todos e que venham mais vezes. Obrigado. Boa noite, Daniel. Obrigado, Daniel. Para encerrar ligeirinho, volte sempre à sessão. Quando o Adriano apresentou aquele projeto, eu me lembrei em relação a plantio, às regras, né, das fronteiras da rua e outras coisas. Eu me lembrei muito, né, que tantas vezes nós ficamos sem luz porque alguém, né, plantou eucalipto, caiu em cima, fica 3, 4 dias, todos os vizinhos sem luz. Então, certamente, regrando isso demora um pouquinho para virar costume, mas certamente a lei puxa os costumes, né, se insere aos costumes, né. Então, daí eu me lembrei assim também a parte, esse dia tive numa reunião da ACI que falou, grupos que fizeram trabalho, sucessão, qualidade, inovação e recursos humanos. Certamente um dia, no poder público, nós teremos isso. E a gente às vezes até brinca, né, na sucessão, no executivo, muitas vezes a torcida é para que o próximo não seja muito bom. No poder público, por quê? Daí o anterior foi o cara, né? Já se discute e compete quem foi o melhor, quem foi o pior, né? Então a gente sempre torce para que eu, se eu for prefeito, que os outros não sejam tão bons quanto eu. E na sucessão privada é o contrário. Quando um pai, como é que eu faço para a minha empresa continuar, sabe, crescendo? Então certamente isso são tudo discussões que no âmbito da Câmara nós já estamos resolvendo. Porque aqui nenhum vereador compete com o outro. Nós todos estamos na linha de igual. E certamente se alguém não for concorrer, ou for concorrer à eleição, não se eleger, ele prestigia, ele quer que o vereador que entre tenha muita qualidade, defende muito a terra onde todos nós moramos, para que essa terra se qualifique nas relações econômicas, sociais, né, tanto no esporte, em todos os sentidos, né, que ela se qualifique, né. Então, a Câmara também está muito atenta a isso, né, e ela busca informação sobre isso, né. Até para encerrar ligeirinho, nós tivemos, também teve lá, não sei se algum outro vereador pode estar lá, mas no Arroio das Pedras, numa festa, no Morro São Pedro, usando os salões novos, né? Eu sei que as missões também se unem em volta e meia, né? Mas sábado de noite, né? 2 eventos bonitos, salões bem aproveitados, bem amistosos os eventos, né? Então a gente vê que bom princípio como anda bem, porque nesses ambientes que foram criados na parceria pública e privada, se praticam boas relações, se pacifica as pessoas, se divide né, se multiplica, eu sei disso, então agora eu também já sei, se apropria do que a sociedade consome e torna uma sociedade mais igual, né? Isso é muito importante que acontece no nosso município. E aí, para encerrar, é só uma notinha que vem de complemento, às vezes que as câmaras são tratadas todas como sendo iguais, né? Essa notinha, encerrando, é da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul e da União dos Vereadores do Brasil. Resolvem, em nota oficial, tornar público que sempre orientarão os vereadores e os servidores das câmaras municipais para tornar o exercício da gestão cada vez mais eficiente, para a prática da boa política, predicados que destacaram o povo gaúcho ao longo de sua história, e que sempre estarão ao lado e solidários dos vereadores e das câmaras filiadas, e com aqueles que se primam pela prática dos princípios acima referidos, e repudiar toda e quaisquer manifestação que porventura atinjam além dos limites daqueles que praticam a boa vereança e o bom serviço público na busca do princípio da eficiência e do aperfeiçoamento, bem como as matérias das mais variadas veiculações que generalize a imagem e o papel do poder legislativo municipal como um todo, que colocam
os bons vereadores num tratamento pejorativo. Uma coluna que todos os vereadores receberam é muito interessante, a Casa da Família Silva, né? Ela deu um nome, né? E ela trata um pouquinho da economia do inchaço da máquina pública, do cuidado, né? Que todos os vereadores sempre manifestam, né? Da importância disso. Eu sei que os vereadores, além de trabalhar por recursos, também se preocupam com isso, né? Pela eficiência na gestão. E é o caso até de multiplicar, passar, porque também é prática nas empresas. É uma coluna bem interessante para as empresas, para as famílias, né? Muitas vezes uma família também entra nesse de gastar muito, ir e acelerar, né? E não enxergar, às vezes, que nem sempre é vaca gorda, né? Assim, de manifestar isso. Eu quero agradecer a todos os presentes, principal parabenizar o Morro Tico-Tico, né? Por essa unidade também naquela comunidade, e tudo que ela precisar, certamente, como hoje ela é a maioria presente, ela poderá pedir a esses vereadores. E que o Júnior desafiou, né, em relação ao calçamento, né? Então, eu acho que isto funciona muito bem, porque o poder público também, quando você participa um pouquinho, comprando as pedras, você fiscaliza, esse bueiro está ficando bom, ali o meio fio não ficou direito, né? Parece que a gente se sente parte quando participa, né? Então, o calçamento comunitário também vem de encontro, além da fiscalização, ele viabiliza, porque o dinheiro no poder público, ele não tende, eu acho que, aumentar muito, entende? Ele vai, a sonegação vai devagarzinho também, ficando à margem. As pessoas estão ficando mais cidadãs, de repente já a nota começa a se manifestar um pouco mais, né? Devagarzinho, né? Porque a gente sabe, né, que muitas vezes também roubaram os fios da Estul. Daí eu brinquei, né, com esses, mas quem comprou? Quantas pessoas, quantos compradores tem? Então o problema não é quem roubou, o problema é quem comprou e pagou esses fios sem nota, né? Então, às vezes, né, esse princípio da notinha cada vez se aprofunda mais na nossa sociedade. Uma boa noite a todos e convido a todos para a próxima sessão. Estejam presentes, que será no dia 23, nesse mesmo horário das 19 horas. Uma boa noite a todos.